Olá, queridos, a paz do Senhor. Esse que vos fala é o pregador Marcos Andrade. Estou passando aqui para te aconselhar a continuar assistindo esse vídeo. Assista até o final. Um vídeo onde você vai ser muito edificado. Mensagem pregada na cidade de Mineiros, do Goiás. O Espírito Santo esteve conosco. Pregamos ali sobre o Espírito derramado. Foi uma bênção. O Espírito Santo foi derramado de forma especial sobre aquela igreja. Você vai poder ter essa sensação durante o vídeo, vai perceber o quanto o Espírito Santo agiu. Houve batismo no Espírito Santo, uma inspiração divina especial. Foi muito bom. Então assista até o final. Também te convido a ir lá na descrição desse vídeo e conferir os nossos cursos. Acesse ali que você vai perceber cursos sobre a história da igreja, cursos para novos pregadores, cursos para professor de escola dominical. E com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. E não esqueça de se inscrever. Nós tivemos um problema no nosso YouTube e por esse motivo perdemos o nosso canal. Então esse é um canal novo. Não esqueça de se inscrever para nos dar uma força. Compartilhe com alguém. Com certeza mais pessoas serão abençoadas. Deixe também o seu like. Ative o sino de notificação para que você receba mais vídeos. Deus abençoe. Deus continue abençoando a sua vida. E bom vídeo, que Deus fale com você através dessa pregação. Deus abençoe, um abraço. Joel, capítulo de número 2, versículo de número 15, quem encontrou diz amém. A Bíblia diz assim: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a congregação, juntai os anciãos, congregai as crianças, os que mamam os seios, saia o noivo da sua câmara e a noiva do seu recinto. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança à desonra, para que os gentios o governem. Porque diziam entre os povos: onde está o seu Deus? Versículo de número 25, dando um breve pulo, diz assim: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pela locusta, pela lagarta verde e a lagarta de borboleta, e a taturana, o meu grande exército que enviei contra vós. Versículo de número 28, a Bíblia diz: e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Queridos, nessa oportunidade, pedindo a Deus uma direção para seguirmos, o Senhor quis compartilhar essa palavra ao nosso coração e eu quero compartilhar convosco. Costumo dizer que sempre que nós pensamos na Bíblia, nós viajamos no mundo de Deus. Pensar na Bíblia é fazer uma viagem pelo mundo de Deus. E pensando nisso, eu quero te convidar para fazer essa viagem. Então, se você puder, olha para a pessoa do seu lado e diga: irmão. Desse jeito ele não vai ouvir, você falou muito baixo. Diga: irmão, vamos fazer essa viagem? Agora olhe para a cara dele e veja se ele está parecendo um delegado na hora da abordagem, todo fechado. Se tiver, porque não quer fazer a viagem. Então bata no peito e diga: eu irei e serei abençoado em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pensando nessa viagem, pensando nas Sagradas Escrituras, pensando no livro santo, nós queremos pensar um tanto sobre uma época de particular experiência, a época do profeta Joel. A Bíblia não é tão clara ao citar essa época, mas a maioria dos estudiosos acreditam que isso aconteceu por volta do ano 835 a.C. Uma época toda diferente na história da nação judaica. O povo judeu, que sempre foi um povo marcado por grandes experiências perante Deus, um povo que foi marcado por uma particular comunhão com Deus, nessa ocasião tiveram que viver uma experiência um tanto amarga e dolorosa. Quando você olha para as Escrituras, você percebe que a nação de Judá entra em uma crise muito grande em seus dias. Naqueles dias, mais precisamente nessa época dos anos 800, a nação começa a sofrer uma crise
um tanto diferente. Uma crise que o profeta, quando aparece falando, ele faz questão de dizer: vocês passem ao informativo desse período para as gerações futuras, que os vossos filhos e os filhos de vossos filhos possam saber de tudo que vocês viveram nessa época. Logo, Deus queria pontuar que aquela época era uma época especial. A nação de Israel, de Judá melhor, sempre teve esses altos e baixos e sempre viveu nessa corda bamba da fé. Parece-me que a vida na fé nem sempre ela é tão equilibrada, ou nem sempre nós conseguimos o 100% de equilíbrio. E nessa ocasião, e quando você lê a Bíblia, praticamente no Antigo Testamento, você vai ver esses altos e baixos na história do povo de Deus. Parece-me que eles são o melhor exemplo que nós temos para entendermos um pouco sobre a nossa fé e compreender que nem sempre é lá em cima. Às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. Mas a verdade é que todas as épocas trazem consigo uma consequência. E a nação de Israel, quando eles conseguiram viver o ápice do equilíbrio espiritual, eles também conseguiram desfrutar em Deus de uma época diferente. Pode observar que todas as vezes que o povo conseguiu equilibrar a sua fé, viver bem com Deus e buscar a Deus como Deus gostaria que eles buscassem, eles conseguiram desfrutar e comungar de uma grande experiência positiva perante Deus. O que não acontecia quando eles se davam a rebelde, quando eles se colocavam à rebeldia, quando desobedeciam às leis e os princípios de Deus. Logo eles se tornavam um tanto inimigos, entre aspas, e Deus, por obrigação, não porque queria penalizá-los, mas por obrigação da sua santidade, não podia poupá-los de alguma punição. É normal você ver o povo indo para o cativeiro, o povo sendo penalizado por outras nações, o povo sendo levado cativo, e às vezes até roubaram os seus bens e tomaram todas as suas posses tão somente. Por quê? Porque eles se entregavam aos pecados, ao erro, e Deus, por ser tão justo, terminava derramando a sua justiça sobre eles e permitindo algumas catástrofes. Como sempre, se você obedece, você recebe o fruto da sua obediência. A lei da semeadura, nós escapamos de um raio, escapamos de uma bala perdida e não conseguimos escapar da chamada lei da semeadura. Nessa ocasião, mais precisamente, a nação está desfrutando de uma crise. Me parece que essa crise é exatamente por esse motivo. Nem todas as crises são por causa de pecado, mas essa crise em particular, parece-me que o povo havia tomado um caminho para distante de Deus e Deus queria trazê-los de volta. Isso aqui é interessante. Deus é tão bom que sempre Ele vai nos querer de volta, ou pelo menos na maioria das vezes Deus vai estender a sua mão para trazer o homem de volta. Uma vez que ele é filho, Deus cuida de trazê-los de volta para a sua presença. A grande questão é exatamente que quando Deus se inclina a trazer esse povo para a sua presença, Ele tem que permitir algumas coisas que sinalizem o seu amor e a sua bondade. E por incrível que pareça, nem sempre a sinalização do amor e da bondade são bonanças, são benefícios. Se você observa nessa época, Deus com o seu amor estendido àquela nação, olhe só o que Deus fez. Deus permitiu, tão somente se afasta um pouco e permite um tanto de crise. Naqueles dias aconteceram algumas crises que marcaram a época. Primeiro apareceu uma praga de gafanhoto arrasadora, que começou a comer toda a fruta, todas as folhas e todo o caule das árvores. E Israel, que sempre foi uma nação, o povo judeu sempre viveram sobre base agrícola. Agora eles estão sendo penalizados por uma crise que de verdade seria um grande problema econômico para aquela nação. Observe, se você vive da plantação do campo e o campo não produz, logo você está cotado a ser penalizado pela não produção. Aquela nação começou a entrar em um lapso social tão grande que a fome começou a alastrar todas as camadas sociais. E aqui não foi tão somente as camadas sociais mais baixas. Normalmente o pau só quebra no lado mais fraco. Nessa situação, mais precisamente, as camadas sociais, desde as mais altas, as mais baixas, foram penalizadas com a questão da fome. A fome começou a trazer uma grande crise. Se Deus foi tão bom e permitiu isso, muito mais, a crise se intensificou. Quando uma seca, e aí quando Deus fechava o céu, logo o povo lembrava daquela oração de Salomão e dizia: se fechou o céu, é Deus que está querendo nos dar um sinal. Deus está dizendo que está desagradado. Quando
Quando fechou-se o céu na nação, a chuva não caiu, a terra ficou seca. Diz a Bíblia que a terra ficou tão seca que a semente morria embaixo da terra enquanto plantavam, e a plantação não deu seu fruto, de modo que a nação começou a viver em um desequilíbrio total. Os filhos não têm comida, as mães não têm comida para dar aos seus filhos, os pais não têm de onde alimentar suas famílias. A família judaica entra numa crise terrível que não se dá para equilibrar, e agora todo mundo, desde os mais pobres aos mais ricos, estão sofrendo. A crise foi tão alarmante que o povo de Israel, mesmo os judeus, mesmo sendo conservadores, eles não conseguiam nem sequer levar a oferta até o santuário, e quando a oferta não chegava ao santuário, era um péssimo sinal para o sacerdote. O sacerdote olhava, ficava na porta do santuário esperando a oferta chegar, e nada da oferta chegar. Quem é sacerdote sabe como é ruim a oferta não chegar. Naquela situação, a oferta não chega. Diz que os sacerdotes estão tristes, as pessoas estão vivendo em um lapso de tristeza, uma crise econômica, uma crise social, e uma crise que chega para desequilibrar. E aí você sabe, uma vez que mexe em algumas áreas da nossa vida, normalmente a nossa vida é um tanto amarrada, e todas as áreas elas têm uma interligação, e naquela situação a crise se intensifica a ponto de não ter oferta para Deus, de não ter adoração, e da espiritualidade também diminuir. E aí você vai ver que o problema se torna ainda maior. Agora, se estão em crise econômica e social, também estão em crise espiritual. A espiritualidade está muito baixa, o povo não consegue adorar, o povo não consegue avançar em Deus, o povo não consegue evoluir na presença de Deus, porque tudo está muito fora do lugar. E agora, o que fazer? É aí que aparece o profeta Joel. O profeta Joel é levantado exatamente nesse período, em um período de grande crise, em um período de grande desequilíbrio. Deus levanta o profeta Joel como um atalaia, como uma voz profética para gritar. Um moço, me parece que ainda novo, é levantado com uma voz profética dizendo: ouvi toda a nação, ouvi todo o povo da terra, ouvi a voz do Senhor. Espalhem isso para os seus filhos e para os filhos dos vossos filhos, digam que isso aconteceu nos vossos dias. Mas Joel, ele tem a preocupação de dizer: gente, vocês precisam, diante dessa crise, voltar-se para Deus. A visão do profeta Joel era exatamente trazer o povo de volta para Deus. Aquele povo estava vivendo aquela crise, precisava retornar. Então Deus usa Joel dizendo: separai um jejum para mim, consagrem um jejum, um dia de jejum e consagração. Chorem, comecem a gemer, ministros do altar, se prostrem, reúnam-se todos. O rapaz apareça para o dia da consagração, a moça saia do seu recinto e venha também para a consagração. As crianças se separem, venham também para a consagração. Até aqueles que mamam nesse dia, eles não irão mamar, deverão ficarem separados. Era um dia de proibição a Deus. Naquele dia, as pessoas precisavam vir diferente até a presença de Deus. Naquele dia, as pessoas precisavam se entregar inteiramente. O profeta Joel disse uma coisa que me preocupou. Quando ele disse: gente, consagrem, chorem, se entreguem, mas dessa vez rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Por que isso me preocupou? Porque eu descobri na Bíblia que é possível nós aprendermos a fazer culto. E a pior tragédia de uma geração é exatamente aprender a fazer culto. Aprendeu a fazer culto. Israel aprendeu a fazer culto. É aquele crente que sabe fazer tudo direitinho, mas o coração não está naquilo. Israel havia aprendido a fazer esteticamente, mas a alma de Israel, o espírito da nação, não estava naquilo. Se puder, cutuca a pessoa do seu lado assim, diga: Deus não lhe chamou. Vai, incomoda ela aí, não deixa dormir não. Diga: Deus não lhe chamou para você fazer culto. Deus lhe chamou para você adorar, você ofertar a Deus um culto de adoração. Deus não nos chamou para fazer culto. Só que se tiver duas pessoas que me entendem aqui, a primeira sou eu. Cadê a segunda?
Cadê a segunda pessoa? Chacoalha as duas mãos assim lá no alto, as duas, chacoalha assim. Dá um brado de glória bem alto. Um brado de glória para estremecer esse lugar. Então Deus grita: rasgai o coração. Dessa vez vai mais profundo. Dessa vez não rasga a veste não. Rasgar a veste todo mundo sabe. É prático, é fácil. Mas Deus está nos chamando a rasgar o coração. Esse não é mais um tempo de fazermos culto, de brincar de ser crente, de brincar de igreja. Esse não é mais tempo de brincarmos de vir ao culto e voltar do mesmo jeito. Esse é o tempo de rasgar o coração. Cada culto é para você se encher mais de Deus. Os dias são maus, a época é difícil, e Deus está dizendo para você: encha-se de mim, rasgue o coração, e você de fato será cheio. Deus está convocando uma geração para não fazer culto, mas ser o culto de louvor e adoração em sua presença. Se tiver alguém aqui que me entende, me dá um sinal nessa noite. Dá um brado de glória. Não é tempo de fazer culto. Israel estava mal acostumado. Mas o interessante é o que Israel fez diante de Deus. Quem quer saber, grita bem alto: eu quero. O que Israel fez diante de Deus foi extraordinário. O que Israel fez diante de Deus ficou marcado na sua geração. Porque a Bíblia diz que de fato o povo se reuniu. O povo entendeu a voz de Deus. E é extraordinário quando nós entendemos a voz de Deus. Naquela ocasião, o povo estava de orelhas abertas a Deus e entenderam a vontade. E quando isso acontece, diz a Bíblia que todo mundo se reuniu no dia separado. O povo foi, a criançada foi adorar a Deus, que a criança também adora. A mocidade também foi adorar a Deus, porque mocidade também adora. Os velhinhos, os anciãos saíram das suas portas e foram também adorar ao Senhor. A Bíblia diz que todos se reuniram, os sacerdotes foram até o altar e começaram a chorar e a gemer na presença de Deus, entendendo a voz de Deus. E diz que o quebrantamento foi extraordinário. Aí Deus levando o profeta de novo. Porque quando você entende a voz de Deus, Ele logo responde. Aí Deus levando o profeta de novo e diz: Israel, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela oruga e pelo pulgão. Eu vou trazer uma restituição. Eu vou trazer de volta os anos que vocês perderam. Quando você entende a voz de Deus, quando você entende o comando dele de consagração, a proposta dele é exatamente restituir, é trazer de volta aquilo que o diabo te roubou. E nessa noite, como ministro do Evangelho, profeta da palavra, eu quero te dizer que haverá um tempo de restituição para aquele que clama. Haverá um tempo de restituição para aquele que busca. Aqueles que abrirem o coração, escute isso aqui: aqueles que abrirem o coração, aqueles que se quebrantarem em Deus, aqueles que se prostrarem aos pés do Senhor, serão restituídos em suas famílias, serão restituídos em suas casas, serão restituídos em seus negócios, serão restituídos em seu chamado, serão restituídos em seus dons. Deus trará sobre ti um tempo de restituição e reavivamento. Se você concorda com isso, dá um brado de glória para Ele, porque Ele merece. Restituirei. Eu vou trazer de volta. Te prepara para viver um tempo de restituição em Deus. Quem quer restituição aqui, levante a mão bem alto. Então já pode começar a rasgar o coração na presença de Deus. Já pode começar a rasgar a alma na presença dEle, que ainda hoje Ele pode compartilhar dessa restituição sobre a tua vida. Se fosse você, já estava chorando. A ordem é chore na presença do Senhor. A ordem é rasgue o coração. A ordem é se humilhe na presença dEle, que o céu vai abrir sobre a sua história. A ordem é se quebrantar em Deus. Restituirei. Mas vamos lá. Ele disse: eu restituirei. E há de ser, versículo 28, que depois, há de ser que depois, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
A dizer que eu vou trazer restituição e derramamento do Espírito. Todas as vezes que a igreja se humilha, se quebranta, a presença do Espírito é garantida. E essa promessa é para nós. Eu vim aqui dizer para você que Deus tem o poder do Espírito para a sua história. Deus tem o poder do Espírito para aqueles que ainda choram e gemem diante do altar. Deus tem o poder do Espírito para aqueles que ainda se quebrantam na presença do Senhor. Deus tem o poder do Espírito para aqueles que ainda se prostram e se humilham na presença dEle. Então aproveita esse tempo, ora, busca, chora, e Deus vai descer, Deus vai descer, Deus vai descer sobre a tua história. Sapiante que a rabacata varras. Demais de que a pabaxia varanda da gasto. Vai, aproveita essa presença. A presença do Espírito está aqui. Se tu não estiver sensível, é porque tu está meio frio. Então é tempo de buscar Ele mesmo. É hora de chorar, é hora de se humilhar, é hora de buscar. Deixa eu ver quem vai comigo, deixa eu ver. Nessa noite eu quero o poder do Espírito. Se tiver duas pessoas que querem, a primeira sou eu, cadê a segunda? Cadê a segunda que quer? Então dá um prato de glória. Vou deixar você adorar, você chorar, você se humilhar, você se quebrantar na presença daquele que merece. Oh, glória. Daqui a vacacho max sec flexai, mema macho vaxe viacai, mema macho vaxe plapa, pepe popo fight cai, mema mama mato que parastia, rebababia papa shui peple, mema paxel veke, bet vaxi movoja, berry vaxabia prove paria ba, mema moma faxi we bibe bombe que faba, rebatore bashui bakentara, rebapaia vacatória bababa, rebator pe vaxa saraba, rabia bambandara, rabajoraba, rabacandaraba. Pega da presença que desce, que desce. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Oh, amarei do meu espírito. Vai, sobe na adoração, sobe, aumenta o volume, aumenta o volume da adoração, chora mesmo, grita mesmo na presença dEle, deixa Ele ouvir a tua voz. E há de ser que derramarei do meu espírito. A glória! Pega da presença que eu estou sentindo aqui. Só quem pode, fica de pé adorando, fica de pé. Pega, estou querendo pregar, mas a presença já veio nos inundar. Então pega ela, vai, seja sensível. Pega a presença, pega.
você me permitir, pode ficar de pé, já já termino. Se você me permitir, fique de pé adorando. A promessa diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre os velhos, e os velhos terão sonhos. Isso aqui é para você, meu irmão, minha irmã, que já está meio cansado, que já está meio velhinho. Deus disse: eu vou aproveitar os velhos. Normalmente a terceira idade é deixada de lado. Normalmente a terceira idade é deixada excluída. Mas Deus olhou e disse: eu vou aproveitar os velhos. Eu derramarei do meu espírito sobre os velhos, e eles vão ter sonhos. Vão ter sonhos que direcionam. Vão ter sonhos que abrem caminhos para os mais novos passarem. Deus está derramando do seu espírito sobre os mais velhos, para que eles sejam condutores dos mais novos, com a graça e com a direção dos sonhos. Oh glória! Ele vai derramar do espírito sobre os velhos. Ele disse: eu derramarei do espírito, e os velhos vão ter sonhos. Quando eu falo sobre isso, eu lembro de uma velha que deve estar assistindo a gente lá em Chorrochó, na Bahia. Um dia ela amanheceu, como muitos dias, que ela amanhecia importunando. Eu estava afastado do evangelho. Ela olhou para mim e disse: Marcos, eu tive um sonho com você. Diga lá, e vem ela de novo. Sempre importunava pregando. Aí nesse dia ela disse: Marcos, eu tive um sonho com você, e eu te vi orando. E te prepara, cabra, porque Deus vai te chamar logo, logo para a obra. Eu olhei, eu digo: rapaz, fiquei pensando assim, mas eu digo, de novo ela. Pouco tempo depois aceitei o evangelho, e Deus começou a desenrolar o rolo na nossa vida. Quando eu li esse texto, eu disse: os velhos terão sonhos. Deus ainda dá sonho para velho. Vai, cutuca essa senhora do teu lado, esse senhor, e diga: Deus ainda dá sonho para velho. Vai, diga: Deus ainda dá sonho para velho. A glória! Deus ainda dá sonho para velhos. Ele diz: mas eu não derramarei do meu espírito só sobre os velhos. Eu derramarei do meu espírito sobre as crianças. E as crianças profetizarão. Deus ainda usa criança para profetizar. Eu vou derramar do meu espírito sobre as crianças, e elas vão profetizar. Crianças, presta atenção, fica no espírito. Ora a Deus, que ainda hoje o Espírito Santo pode tocar em vocês e fazer profetizar, porque Deus ainda usa crianças. Está com mais ou menos uns 2 meses. Estivemos pregando no estado de Alagoas. Eu achei a coisa mais linda. Uma criança mais ou menos de 7 anos. O Espírito Santo tomou ela e ela começou a andar no meio da igreja com uma voz profética, uma coisa mais linda. Enquanto ela estava profetizando, Deus estava ministrando isso aqui no meu coração e dizendo: está vendo? Eu ainda uso criança. Derramarei do meu espírito sobre as crianças, e elas profetizarão. Agora deixa eu dizer para os pais: pais, não deixe que o diabo mude a mentalidade das vossas crianças. Deus ainda usa criança. Então ensine a orar, ensine a jejuar, ensine a buscar a Deus, que Deus vai usar. O jovem deve estar pensando: só fala para os velhos e para as crianças. Não, tem para vocês também. Eu derramarei do meu espírito sobre os jovens, e eles serão visionários. Eles vão ter visões. Receberão visões espirituais. Receberão visões que vão abrir caminhos para eles passarem para as próximas gerações. Deus quer dar visões espirituais para a mocidade. Deus ainda levanta jovem com visão de Deus. Isso aqui é para você, minha jovem, meu jovem. O diabo está espalhando por aí que a nossa mocidade vai ser fracassada. O diabo está espalhando por aí que a nossa mocidade vai ser levada pelas redes sociais. Mas nessa noite eu poderia dar um monte de conselho aqui, mas eu estou na verdade com a unção profética aqui. Eu estou no mesmo espírito de Joel, e na unção que estou aqui eu estou para dizer o seguinte: Deus ainda levanta jovens. Não deixe que o diabo diga tudo ao seu respeito. Acredite na promessa. A promessa do Espírito para a sua vida é maior do que todos os pratos do diabo. A promessa do Espírito é: eu vou derramar do meu Espírito sobre vocês. Eu não sei nem o que eu sou, sobre os servos também derramarei do meu espírito. Nessa noite eu quero te desafiar.
e perguntar se você crê nessa promessa. Se você acredita nessa promessa, levante-se do seu lugar e venha até a frente. Eu quero orar por você. Eu quero te desafiar a buscar a presença do Espírito, entendendo: Deus, eu não sou o que o diabo diz que eu sou. Eu não sou o que o homem diz que eu sou. Eu serei cheio do Espírito, porque essa é a promessa do Espírito Santo para a minha vida. Se vier, já venha já dando glória, já chorando, já se derramando na presença dele. Eu derramarei do meu Espírito. Depois que consagra, depois que chora, depois que se humilha, depois que se arrepende, o próximo passo é a presença do Espírito. Pode vir, você que entendeu e sabe que precisa do poder do Espírito para continuar, e sabe que necessita da graça desse Espírito para continuar. É noite de quebrantamento, é noite de derramamento espiritual. O Espírito Santo quer te renovar essa noite, quer te encher. Pode vir os adolescentes todos aqui na frente, pode vir. A mocidade, quem quiser pode aproximar mais ali na frente. Glória! Já vem orando, já vem se derramando, já vem buscando, já vem se quebrantando, já vem falando em língua, já vem dizendo para Deus tudo que você pensa. Glória! Aleluia! Os obreiros, se quiserem colocar a mão, orar, pode ficar à vontade. Espírito Santo, eu estou sentindo Deus aqui de perto. Eu estou sentindo Deus aqui de perto. Aleluia! Vai clamando a Ele. Vai clamando, diga: eu vou ser o que o Senhor disse que eu serei. Eu não vou ser o que as pessoas andam dizendo. Eu não vou ser o que o diabo pensa ao meu respeito. Eu serei cheio do Espírito. Vai, repete comigo, diga: eu serei cheio do Espírito. Eu serei cheio do Espírito. Eu serei cheio do Espírito. Isso aqui é só para quem acredita. Diga: serei cheio do Espírito. Serei cheio do Espírito. Enquanto você diz isso, o Espírito Santo te toca. Enquanto você diz isso, o Espírito Santo te renova. Nessa oportunidade, eu quero te desafiar a dar lugar ao Espírito Santo. Tem pessoas aqui que vão profetizar. Tem outros aqui que podem até falar em línguas estranhas ainda hoje. Então vai dando glória e vai se enchendo. Vai se enchendo. É noite de presença real. Então abre a boca. A igreja vai orando, vai dando lugar. Espírito Santo, onde tiver uma pessoa que quer ser cheio nessa noite, onde tiver um crente que não aceita ser normal, que quer receber o poder do teu Espírito, vem sobre ele agora, vem sobre ela agora e toca. Vai Espírito, vai abrindo a boca dando glória e recebendo. Vai abrindo a boca dando glória e recebendo. Vai, mocidade cheia do Espírito. Vai, profeta, vai, crente. Dá lugar a Deus. Deixa o Espírito te renovar. Dá lugar a Deus, recebe aí. Seja batizado agora. Seja cheio agora. Pega. Receba de Deus agora. Nova história. Jesus está enchendo, Jesus está batizando. Deixa pegar, deixa. Glória, aleluia. Vai. Te quebranta na presença dele, que ele desce sobre a tua história. Meu Deus. Mãos levantadas.
Mãos levantadas, sinal de rendição. Abacatapamanda core bacacho que papai essa macatuí que paca magada. Tu nem mamamonto pela favor que tu ficou na barrato e te fala bacoia cada baca. Tu nem mamanta que te facatora barradori babagaço. Eu estou sentindo uma unção profética aqui. Deus, eu te peço que dessa unção que está sobre a minha vida, que seja compartilhada com os seus filhos nessa noite. E onde eles tocarem nessa noite, que a tua presença venha com poder e com graça. Eu vou contar até 3 e você vai tocar em alguém. E a presença do Espírito vai pairar nesse ambiente de forma poderosa. Eu conto 1 porque o Pai ainda enche. Eu conto 2 porque Jesus veio para cumprir a promessa do Pai. E eu conto 3 porque o Espírito ainda cai sobre pessoas. Toque em alguém do teu lado. Passa dessa graça. Toca, 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 toca. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe. Vai, 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 deixa pegar. Oh, glória. O Espírito está enchendo, o Espírito está enchendo. Abre a boca, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar, deixa pegar. A glória. Jesus está batizando com o Espírito Santo. O Senhor está devolvendo aquilo que você perdeu. Você crê?